Convidamos o senhor Dr. Matheus Santos, da Tribuci Advogados, para a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou advogado, sou sócio aqui do Tribuci Advogados, especializado na área de Corporate Law e focado na área de geração de energia elétrica fotovoltaica, tanto centralizada como distribuída, né? O escritório nosso está fazendo 5 anos esse ano e a gente já trabalhou em vários projetos aí, em todo o Brasil, de geração centralizada, de geração distribuída. A gente assessorou a empresa chamada Biosar na construção da usina de Pirapora, seja geração centralizada, e atualmente a gente auxilia alguns clientes na implementação de projetos de geração distribuída em Minas Gerais, principalmente, mas atendemos aí todo o Brasil. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de recarga de carros elétricos, né? O que temos hoje no Brasil e as perspectivas aí para o futuro próximo, né? De como a gente vai desenvolver esse mercado tanto de carros elétricos quanto de recarga de carros elétricos, né? Então aqui é a apresentação do nosso tema, né? O cenário atual do mercado de recarga de carros elétricos no Brasil e as perspectivas para o futuro. Antes de partir para a nossa apresentação propriamente dita, eu gostaria de fazer um histórico do desenvolvimento dos carros elétricos ao longo desses últimos 2 séculos, né? A gente acha que o carro elétrico é uma coisa muito moderna, mas os carros elétricos foram desenvolvidos antes dos carros a combustão. Já em 1830 você já tinha protótipos de carros elétricos, né? E só a partir de 1885 foi desenvolvido o primeiro modelo de carro a combustão. Os carros elétricos, eles foram a maioria, foram dominantes no mercado de automobilístico até os anos 1920, quando nos Estados Unidos e na Europa começaram a ser construídas as autoestradas ligando as grandes cidades, principalmente na região nordeste dos Estados Unidos, e que demandava dos carros mais autonomia e desempenho. E nesse ponto, os carros a combustão tinham muito mais autonomia e desempenhavam uma velocidade maior que os carros elétricos, e eles passaram a ficar no segundo plano até ser totalmente abandonados, assim, só alguns protótipos que foram desenvolvidos depois dessa época. E a produção de carro elétrico voltou a crescer somente nos anos 2000, com a aplicação das baterias de íon lítio na fabricação de carros, né? E que hoje em dia praticamente já igualou os carros elétricos aí em termos, os carros de combustão em termos de autonomia e desempenho. Para você ter uma ideia, um carro da Tesla hoje atinge aí uma autonomia de 400 km e faz de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Mas quais são ainda, apesar desse rápido desenvolvimento nos últimos anos aí dos carros elétricos, quais são as principais barreiras ainda ao desenvolvimento massivo assim, dos carros elétricos? Primeiro é o custo, né, de fabricação e o preço dos carros elétricos, que ainda é bastante elevado. O modelo mais barato da Tesla, que é o maior fabricante de carros elétricos do mundo, né, custa $38 mil nos Estados Unidos. E no Brasil, de acordo com as nossas pesquisas aqui, o veículo elétrico mais barato é o Jaque EVC 20, que está custando R$130 mil, é bastante caro. Outro ponto também que impede um crescimento mais rápido da comercialização e uso de carros elétricos é o tempo de recarga das baterias, né? Para você abastecer um carro comum, a combustão num posto de gasolina, você leva no máximo 10 minutos, né, para encher o tanque. Para você, no início do desenvolvimento desses carros elétricos modernos, você levava até 8 horas para carregar uma bateria de um carro, né? Hoje, você tem aí carregadores rápidos que conseguem preencher 80% de uma bateria de 22 kWh em cerca de 20 minutos. Já é um avanço bem rápido e também já quase que elimina
essa barreira, né? Uma barreira também que vem sendo rapidamente superada aí pelo mercado é a questão do acesso aos pontos de recarga, né? Que antes eram bastante raros e hoje vem se espalhando rapidamente no mundo e no Brasil também, tanto por iniciativa de empresas estatais quanto privadas. E visando isso, essa expansão da rede de pontos de recargas, a ANEEL editou em 2018 a resolução 819, tá? Que permitiu que as distribuidoras de energia elétrica ou qualquer outra empresa possa prestar serviços de recarga de veículos elétricos. O principal ponto dessa resolução é no tocante à remuneração do prestador de serviço de recarga de carros elétricos. De acordo com essa resolução, a 819, a remuneração dos prestadores de serviços de recarga de veículos elétricos, ela se dá por prestação de serviço e não comercialização de energia elétrica. Porque, de acordo com a resolução 819, a natureza da prestação de serviço de recarga elétrica é uma natureza acessória complementar nos termos da resolução normativa 581 de 2013. Então, a recarga de carro elétrico não é considerada venda de energia. Então, não se aplica os preços de tarifa de energia elétrica. O preço para a recarga de carros elétricos pode ser livremente estipulado pelo prestador de serviço. Os custos de adequação da rede para a instalação dos pontos de recarga correm por conta da unidade consumidora, né, da pessoa que pedia a instalação dos pontos de recarga, e essa instalação deve seguir os critérios do manual Prodist, né, da ANEEL. Isso, quase todos esses pontos, tanto também para geração distribuída, também se aplica o manual Prodist. O limite de pontos de recarga em cada unidade consumidora é dada pelo limite de número de carros que eles conseguem, que esse ponto vai conseguir recarregar ao mesmo tempo. Se eu tenho 10 pontos, se eu consigo carregar 10 carros ao mesmo tempo, eu vou ter 10 pontos de recarga. E outro ponto também interessante é que você não pode puxar a energia da bateria do carro para cálculo de compensação de energia elétrica na sua unidade consumidora. Mesmo que ela seja aderente ao sistema de compensação de energia elétrica, aquela energia que ela tem capacidade de puxar dos carros não pode ser contabilizada para efeitos de compensação. E agora a gente, atualmente, já com base nessa legislação, a gente tem duas eletrovias, que a gente chama, são corredores assim, de pontos de recarga entre grandes cidades ou entre locais de bastante tráfego de carro. Uma fica na Via Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, ela tem mais ou menos 6 pontos de recarga e elas não ficam distantes, a distância máxima entre elas é de 120 quilômetros. E a Copel tem uma eletrovia também de 740 quilômetros, que vai de Foz do Iguaçu até o Porto de Paranaguá. E ela tem 8 pontos de recarga rápida, que foram instalados pela ABB em cooperação com a Copel. E até o momento, todos esses pontos de recarga são gratuitos. Você para e abastece e não paga nada. Aqui nas grandes cidades também está crescendo muito o número de pontos de recarga, principalmente por iniciativa de empresas privadas. Recentemente, aqui em São Paulo, a Porto Seguro instalou mais de 16 pontos de recarga em toda a cidade e também de recarga gratuita, não só para segurados da Porto Seguro, mas para qualquer pessoa que se quiser utilizar. Né? De acordo com a empresa de pesquisa energética, né, aqui do Brasil, atualmente a gente tem cerca de 20 mil unidades de carros elétricos, e aqui também eles contabilizam os carros híbridos, né, que utilizam tanto combustível fóssil quanto
carga elétrica, né? Mas eles estimam que até 2026 a gente vai ter 360 mil carros aqui circulando no Brasil. E só para concluir, um ponto que eu acho interessante, que apesar do mercado de carros elétricos estar crescendo muito, em países como a China e Estados Unidos, onde se vende muito carro elétrico, a matriz energética ainda é basicamente uma matriz fóssil, né? Você tem muitas usinas que usam queima de carvão ou queima de óleo para geração de energia elétrica. Então, nesses países, você aumentar a frota de carros elétricos sem aumentar a base de matriz energética renovável, você não está diminuindo o impacto da emissão de gases, que é o intuito da utilização de carros elétricos no meio ambiente, né? Você só está trocando o gás que sai pelo escapamento do carro pelo gás que sai da chaminé da usina, né? Então, para que o uso dos carros elétricos seja realmente efetivo para o meio ambiente, ela tem que ser acompanhado, o crescimento do número de carros elétricos tem que ser acompanhado pelo crescimento também das fontes renováveis de energia, né, como a solar, fotovoltaica, eólica, e por isso que nesses países onde também se investe muito em carros elétricos, também estão crescendo na mesma proporção investimento em energias renováveis, né? E o Brasil, que já tem uma base energética, né, uma matriz energética basicamente renovável, né, na maior parte é hidrelétrica, mas a parte eólica e solar também crescendo, a gente acha que num curto espaço de tempo o Brasil pode ter aí a questão do transporte público, né, tanto público quanto privado, a rede de transporte brasileira pode ser a mais limpa do mundo num curto espaço de tempo, porque basta só aumentar a frota de carros elétricos, porque a nossa matriz energética já é limpa, né? Enquanto outros países, além de aumentar a circulação de carros elétricos, eles também têm que investir pesadamente em energias de fontes renováveis, né? Então, acho que é isso, pessoal. A minha apresentação termina aqui. Estou deixando aqui o contato do nosso escritório para vocês, se tiverem tirar alguma dúvida, ou conversar mais sobre esse tema, ou outros temas ligados à energia solar fotovoltaica, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Um abraço aí para todo mundo. Agradecemos o senhor Dr. Matheus Santos, da Tribuci Advogados, por sua apresentação.